Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Oi? Glória a Deus. Estamos entrando aqui ao vivo nesse momento. Glória a Deus. Quem está me ouvindo lá? Tá dando aí para ouvir o som? Som, tá dando para ouvir lá? Olá. Bom, gente, só passar aqui para avisar os amados que eu tentei colocar aí nosso vídeo aí para sair e de repente não deu aí pelas complicações aqui, algumas coisas que precisam, mas eu estarei gravando um vídeo para mim estar postando aqui no YouTube sobre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo, para que a gente tenha mais uma compreensão a respeito disso e a gente possa, na verdade, aprender também mais um pouco sobre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. E são dois assuntos distintos, um está separadamente um do outro, há uma necessidade de compreensão maior quanto à palavra, e aí por isso é necessário a igreja entender os dias atuais, o que está acontecendo e o que pode acontecer, e a igreja tem que estar preparada para a situação do arrebatamento. Então, eu vou estar disponibilizando alguns vídeos, dando alguns esclarecimentos quanto ao arrebatamento, quanto à segunda vinda de Cristo, porque há uma necessidade da gente ter e aprender um pouco mais com o conhecimento da palavra, e é uma das maneiras da gente poder entender, lendo a Bíblia, compreendendo algumas razões que a própria Bíblia, nos ensina. Então, por isso, há uma necessidade da gente estar entendendo melhor a respeito da palavra de Deus, quando se trata do arrebatamento e da segunda vinda de Cristo. Portanto, eu quero deixar aqui já os meus agradecimentos. E eu quero poder ajudá-lo também, as pessoas a conhecer mais um pouco da palavra de Deus, entender um pouquinho mais também, para a gente não ficar, querido, crendo em qualquer assunto que não tenha cabimento, certo? Então, eu quero dizer aqui para você que ler a Bíblia ainda não, sempre será o fundamento principal para que a igreja se estabeleça, para que a igreja cresça, para que nós
vamos crescer. Portanto, leia a sua Bíblia. Todos os dias busque ler, compreender, certo? Eu estarei, ao decorrer da semana agora, disponibilizando aqui alguns vídeos falando sobre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo, dando uma prévia, e eu vou estar trazendo também esclarecimentos aí, dúvidas quanto ao arrebatamento, à segunda vinda de Cristo, para que você tenha conhecimento do que é o arrebatamento, do que é a segunda vinda de Cristo. Isso é importante para a gente poder entender, para que a gente não venha fazer, amado, as coisas de qualquer jeito, e que não venha entender também de qual início a isso e trazer de uma forma mais abrangente para que o nosso coração ele possa estar mais preparado diante do Senhor. Diante da situação que nós temos vivido, são situações que realmente causam muito dano na população, na humanidade, e a respeito de tudo isso a gente precisa ter conhecimento, aprender mais um pouco sobre essa relação, atender à questão da palavra de Deus. O arrebatamento ele é distinto da segunda vinda. Existem umas crenças a respeito do arrebatamento, a respeito da segunda vinda. Existe aqueles que creem no conceito de pré-tribulação, existem aqueles que creem no conceito de pós-tribulação. Bom, são várias linhas de pensamento, são várias ideias. A gente precisa só entender qual linha de raciocínio a gente precisa seguir, qual linha de raciocínio a gente tem que manter focado. Então, eu acredito que, tendo uma pequena compreensão da Bíblia, a gente tenha mais entendimento quanto à verdade, e aí a gente passa a aprender de maneira mais interessante a Bíblia e também os últimos acontecimentos, ou os acontecimentos dos últimos dias, que é o arrebatamento. Eu tinha lido um texto falando sobre isso, que o arrebatamento, ele, na verdade, acontecerá ao soar, ou ressoar da última trombeta, onde os mortos que já morreram em Cristo ressuscitarão, e aqueles que estão vivos, estiverem vivos, seja no tempo de agora ou mais adiante, esses serão transformados em um corpo de glória. Tudo isso é, na verdade, bíblico. Não estou trazendo aqui nenhum ensinamento humano, criação humana, mas estou contextualizando o conhecimento bíblico, que é interessante que o arrebatamento ele pode estar acontecendo a qualquer momento. Ele, como eu falei, ele é distinto da segunda vinda. A qualquer momento a igreja pode estar sendo arrebatada e aí acontecerá o início da tribulação. O início da tribulação nada mais é do que 3 anos e meio de bonança, fartura, tudo bom e melhor. E depois dos 3 anos e meio começará a vir realmente, de fato, a tribulação. No decorrer dos 7 anos de tribulação, surgirá a segunda vinda de Cristo. Estou aqui dando uma prévia para você entender isso. É necessário que haja uma compreensão em relação ao que está sendo dito aqui, para que a gente possa ter entendimento do que pode estar acontecendo e o que virá acontecer ao decorrer de todo o tempo. Portanto, é necessário que a gente fique bastante atento quanto à mensagem de Cristo, aquilo que tem, na verdade, proporcionado a nós como forma de conhecimento através da palavra de Deus, dos conceitos que são mediante a palavra de Deus. Crer que Cristo virá, nós estamos dentro daquilo que João capítulo 14, a partir do versículo 1, ele começa a falar desse período. Diz, olha, não perturbe o seu coração, porque eu estou indo para o Pai preparar moradas para vocês. E quando tudo estiver pronto, eu voltarei, virei e eu vos levarei. Entenda que o arrebatamento, ele acontecerá e Cristo virá nas nuvens. E quem virá para colher ou recolher as almas são os anjos. Cristo estará nas nuvens, esperando, e aí os que
já morreram há muito tempo, serão ressuscitados e se encontrarão com Cristo nas nuvens, como também os que serão arrebatados, serão transformados a glória para se encontrar também com Cristo nas nuvens. Crendo nesse conceito, nós estamos indo de acordo com a palavra de Deus, não fugindo de nenhuma crença, nenhuma doutrina bíblica. Toda a doutrina bíblica ela está voltada. Nós vemos vários livros no Antigo Testamento falando sobre a vinda de Cristo. Daniel é um dos livros que realmente fala muito desse tempo, a escatologia, o tempo escatológico. Então, é muito bom a gente também ler, compreender um pouco sobre Daniel. Isaías também é um livro, na verdade, chamado de um livro também apocalíptico, por conta de muitas séries que acontecem lá também, e que nos trazem informação a esse período. Portanto, fica aqui apenas uma prévia desse assunto que eu quero estar abordando ao longo do tempo aqui no nosso canal, para aqueles que ainda não têm um conhecimento, pelo menos ter um pouco, amado. Um pouco do conhecimento, um pouco da verdade, um pouco de entendimento sobre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Lógico, nós temos que ter ideia de que o arrebatamento pode acontecer, como eu já falei, a qualquer momento agora ele pode estar acontecendo. E o que nós temos que fazer? Preparar-se. Assim como Jesus ele faz uma prévia também lá no capítulo 25 de Mateus, onde ele diz que o reino dos céus é comparado a 10 virgens, 5 delas prudentes e 5 delas imprudentes. 5 prudentes levaram azeite suficiente, elas adormeceram. Quando alguém começa a falar que o noivo vem aí, elas acordam e suas lâmpadas estão ali e tem azeite para dar continuidade à sua caminhada. E, infelizmente, as 5 virgens, nécias, loucas ou tolas, em algumas passagens, ou em algumas versões, nos dá a informação de que elas pedem o azeite às outras 5 virgens, infelizmente não tem. Isso quer dizer que, aliás, elas não dão. Isso quer dizer que nós precisamos estar preparados, porque a preparação é individual. Não adianta o outro e achar que por alguém que está do meu lado preparado, eu também estou. Nós temos que estar preparados para que isso de fato aconteça. Quando acontecer, se for no nosso tempo agora, na nossa era, nós estejamos preparados para sermos transformados num corpo de glória. Se for em outro tempo, nós seremos ressuscitados nesse momento. E para entendimento, a gente só precisa depois se dar uma lida, bem mais lida sobre as 70 semanas lá de Daniel. Pode ler o livro inteiro de Daniel. Para você, o livro do Apocalipse, capítulo 24 de Mateus, tantos outros livros que a gente precisa também estar lendo para uma compreensão melhor e maior quanto ao conhecimento. Alguns versículos e textos que são necessários a gente ter o conhecimento para poder entender um pouco, certo? Vá lá no livro de Daniel, leia o livro de Daniel, busque mais um pouco de entendimento e conhecimento quanto a esse assunto, o arrebatamento e a segunda vinda. Existem muitos contextos e pensamentos, amado. E o que eu quero passar para vocês aqui é o nosso conceito de pensamento teológico, que a maioria dos pastores, quase 100% dos teólogos, ou seja, nós cremos na pré-tribulação. Nós somos pré-tribulacionistas. Por isso, há uma necessidade da gente entender, da gente poder compreender e trabalhar esse assunto. Portanto, fica aqui esse meu pequeno detalhe aqui, na verdade, uma pequena prévia da questão do arrebatamento e da segunda vinda. Ao decorrer da semana que vem, eu vou estar elaborando textos aqui e colocando no YouTube. Tá? Pode ser que seja ao vivo,
ou não, mas eu vou estar disponibilizando para que a Igreja do Senhor, nós possamos entender. Então, toda a minha teologia está voltada na teologia pré-tribulacionista, com a maioria dos pastores, teólogos têm crido. Muitos vão distorcer porque vão usar a teoria ou a teologia pós-tribulacionista. Infelizmente, não existe nenhum fator ou texto diante da Bíblia que tenha coerência quanto a esse assunto pós-tribulacionista. Fica aqui o meu grande abraço aos amados aí, e vocês que depois ouvirem, compartilhe esse vídeo, leve para outras pessoas também assistirem. Apesar desse momento, é um momento da gente também entender sobre isso e aprender mais da palavra de Deus. Por isso, fica aqui o meu grande abraço. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, curta, comente aí, deixe um comentário aí, uma pergunta que você queira fazer, um comentário que você queira fazer. Isso nos ajudará a poder trabalhar melhor a nossa